Neste vídeo, nós veremos os critérios diagnósticos do transtorno depressivo maior. Eu vou comentando cada um dos critérios. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês anotam que na nossa live, às 9 horas, a gente vai conversar sobre os diagnósticos, sobre os transtornos. No transtorno depressivo maior, é preciso que estejam presentes 5 ou mais dos seguintes sintomas. Então, tem essa questão numérica de serem 5 ou mais, durante o mesmo período de 2 semanas, ok? Então, 2 semanas, no caso do transtorno depressivo maior, é o período suficiente para realizar esse diagnóstico, caso estejam presentes 5 ou mais sintomas. E com uma mudança em relação ao funcionamento anterior. Então, por exemplo, a gente vai considerar a perda de interesse não por a pessoa não estar interessada agora, mas porque antes ela estava e deixa de estar. Questão do sono, não por quantas horas ela dorme agora, mas por uma diminuição ou um aumento significativo em relação ao momento anterior. Dessa perspectiva temporal, ela é muito importante, investigar quando que os sintomas começam e qual que é essa comparação entre os sintomas hoje e como a pessoa estava antes. Pelo menos um dos sintomas é o humor deprimido ou perda de interesse ou prazer. É necessário que um dos sintomas sejam esses dois. Você não vai buscar 5 ou mais se não tiver um ou dois, ok? A pessoa está com humor depressivo ou está com perda de interesse ou prazer, então nós vamos ler os demais. Nota, não incluir sintomas que sejam claramente atribuíveis a outra condição médica. Então vamos ver, é preciso ter 5 ou mais da seguinte lista: humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado por relato subjetivo. Então, imagine, são 2 semanas, quase todos os dias. E na maior parte do dia, a pessoa se sente triste, vazia, sem esperança, conforme indicado por relato subjetivo ou por observação feita por outra pessoa. Por exemplo, parece choroso. Acentuada diminuição de interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades, na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado por relato subjetivo ou observação feita por outra pessoa. Lembrando que a pessoa pode estar tão deprimida, né, com um humor tão deprimido e com uma ausência de interesse nas atividades tão grande, que outra pessoa está descrevendo no lugar dela o que está acontecendo com ela. Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta. Por exemplo, mudança de mais de 5% do peso corporal em um mês. Ou redução ou aumento no apetite quase todos os dias. Insônia ou hipersonia quase diária. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias, observável por outras pessoas, não meramente sensações subjetivas de inquietação ou de estar lento. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, que podem ser delirantes, quase todos os dias, e não meramente uma autorrecriminação ou culpa por estar doente. A pessoa não está se autorrecriminando em relação a estar se sentindo depressiva, mas sim por algo que a faz se sentir culpada, por algo que a faz se sentir inútil. Então, existem relatos: eu sou um peso, o que eu faço não serve para nada, eu não consigo fazer nada direito, eu sou um peso para as pessoas, eu só atrapalho as pessoas, não há nada que eu faço que tenha sentido. Então, a pessoa ela vai se recriminando, né, se sentindo culpada, se sentindo inútil, e isso pode alcançar dimensões delirantes, né, da pessoa imaginar que ela realmente destrói a vida de alguém, ou um exemplo, né, uma pessoa que está muito deprimida porque alguém morreu,
ou não necessariamente causal, né? O uso do porquê pode gerar um engano, mas depois de uma morte de alguém muito querido, a pessoa passa por esse momento de um transtorno depressivo maior e ela diz, a pessoa morreu porque eu não a amei o suficiente, a pessoa morreu porque eu estava irritada com ela, a pessoa morreu porque eu não dei o amor que ela merecia. Então, assim, acaba acontecendo uma construção delirante. A pessoa morreu porque eu não fiz o que ela me pediu, e assim por diante. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão quase todos os dias, por relato subjetivo ou observação feita por outra pessoa. Então, precisam ser 5 ou mais desses sintomas. O nono, ele envolve pensamentos recorrentes de morte, não o medo de morrer, mas pensar sobre a morte. Pode ser com uma ideação suicida, em que a pessoa pensa sobre morrer, sobre se matar, mas sem fazer um plano sobre isso. Ou então ela faz esse plano e tenta, ou ela planeja, ela fala, como que eu sei disso, Marcela? É muito importante, se você identifica que a pessoa está pensando sobre morrer, perguntar como são essas ideias. Caso perceba que nessas ideias há um plano, perguntar em que lugar você imagina? Você imagina se matar com uma arma? Você tem uma arma? Onde você encontraria uma arma? Você imagina se matar se enforcando? Você tem uma corda? O que você conhece sobre cordas? Conhecer se a pessoa está pensando sobre, é diferente dela estar planejando, e planejando quais são os recursos, se ela está se organizando de acordo com esse planejamento. Percebendo que há um planejamento encaminhado, é muito necessário que essa pessoa fique em observação, como nós vamos falar na aula sobre a atenção e a prevenção ao suicídio, ok? E aí nós vamos para o critério B, lembrando que era preciso 5 ou mais dos sintomas que nós vimos atualmente. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. O episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância ou a uma outra condição médica. E aí há uma nota aqui para a gente pensar o luto e outras situações em que essa resposta pode estar diretamente relacionada à situação vivida, como uma reação, uma resposta. Respostas a uma perda significativa, por exemplo, luto, ruína financeira, perdas por um desastre natural, uma doença médica grave ou incapacidade, podem incluir sentimento de tristeza intenso, ruminação acerca da perda, insônia, falta de apetite e perda de peso observadas no critério A, que pode se assemelhar a um episódio depressivo. Então, quando a pessoa passa por uma dificuldade muito grande, por uma dor muito grande, é necessário olhar para esses sintomas com atenção, porque não se trata de um episódio depressivo, de um transtorno depressivo maior, mas são sintomas que se assemelham. Mas, embora tais sintomas possam ser entendidos ou considerados apropriados à perda, se há um episódio depressivo maior, além dessa resposta normal, vai haver a questão do tempo, de sentir a ausência de sentido, do esvaziamento. Então, essa decisão requer inevitavelmente o exercício do julgamento clínico, baseado na história do indivíduo e nas normas culturais para a expressão do sofrimento no contexto da perda. Então, o profissional que escuta, precisa perceber como que aquela reação está inserida naquela história. E ao diferenciar o luto de um episódio depressivo maior, é útil considerar que no luto, o afeto predominante inclui sentimentos de vazio e perda, enquanto no episódio depressivo maior há um humor deprimido persistente e incapacidade de antecipar a felicidade ou prazer. Diz menos respeito a como a pessoa está se sentindo agora e mais com como ela se imagina e imagina o futuro. Né? Porque os sintomas depressivos, ele pode estar em como a pessoa passa por aquele momento, mas aí eles são sintomas que assemelham a um quadro depressivo, mas são reações à perda, reações à dor.
Agora, se você percebe esse esvaziamento do eu e essa ausência de perspectiva em relação ao futuro, e a pessoa se imagina agora esvaziada, sem interesse, sem prazer, sem sentido, e com uma perspectiva de que as coisas não vão voltar a ter um contexto, a ter um sentido, é algo para se observar com a possibilidade de um transtorno depressivo maior. Não é simples essa diferenciação, né? Não é, existe uma crítica a uma inclinação a patologizar o luto, né? Como uma pessoa, alguém que ela ama morreu e em 2 semanas vai ter um diagnóstico de um transtorno, mas a nota vem para dizer que não é bem assim, que a questão é que há sintomas que estão presentes no transtorno e não na resposta ao luto. Pensando, sobretudo, na questão temporal, de como a pessoa se imagina a si mesma e pensa em como vai viver o próprio filho. A gente pode discutir mais sobre isso, sobre essas diferenciações entre o quadro depressivo e uma resposta ao luto e a outras perdas e dificuldades na vida, na live azul.